Bom dia, Bianca. Bom dia, Eric. Bom Bom dia, dia. Pedro. Vocês estão bem, né? Bom dia, professor. Bom dia. Então, Beleza. Deixa a galera chegando aí. O pessoal chegar aí que a gente começa. Mais um minutinho para o pessoal entrar aí na sala para a gente começar, tá? Pronto. Deixa o pessoal ingressar aqui. A gente continua, a gente começa. Pronto. Bom, meus queridos, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Fizeram minha lista? O exercíciozinho que é para hoje. Quem ainda não fez, dá tempo aí de fazer à tarde e me enviar, tá? É uma outra lista que eu passei na sexta-feira para vocês de espelhos esféricos, tá? Cálculos envolvendo aquelas equações de espelhos esféricos que a gente vai corrigir na aula de amanhã. Então, quem ainda não fez, faça, que é importante vocês fazerem, além de valer ponto, né, de atividade, também é importante para vocês tirarem as dúvidas na aula de amanhã. Beleza? Bom, hoje nós vamos para um outro fenômeno físico da luz, tá? Então nós estamos estudando óptica, estamos estudando o comportamento da luz. Vimos que a luz sofre refração. Só para lembrar o que é refração, é a mudança, reflexão, desculpe. Nós vimos anteriormente a reflexão, refração nós vamos ver hoje. A reflexão da luz é a mudança de direção e sentido de propagação da luz, sendo que ela permanece no mesmo meio de propagação. Então, quando você lança a luz no espelho, por exemplo, ela bate no espelho e desvia, muda a direção e o sentido de propagação. No entanto, ela permanece no mesmo meio que ela estava, ela permanece no ar. Logo, o fenômeno é reflexão, tá? Fenômeno importantíssimo para a formação de imagem, para visualização de objetos que a gente percebe através da nossa visão, certo? Então, só enxergamos por causa da reflexão da luz. A refração é um fenômeno diferente. O que ocorre na refração? Na refração da luz, a luz muda de direção e sentido, porém, ela vai mudar também o meio de propagação.
Então, ela não continua propagando no mesmo meio. Ela muda a direção e sentido, mas ela passa de um meio para o outro. E esses meios, eles têm materiais diferentes e, consequentemente, densidades diferentes. Tá? Ah, professor, e o que é que importa a densidade? A densidade, ela importa quando a gente analisa a velocidade de propagação no meio. Então, imagine que você tenha dois aquários, tá? Um aquário cheio de água, tá? E outro aquário cheio de mercúrio, por exemplo. Bom, o que vai acontecer? Se você soltar um pincel no aquário com água, esse pincel ele vai cair, né? Ele cai e penetra na água com uma velocidade. Se você pegar esse mesmo pincel e soltar no outro aquário que está cheio de mercúrio, esse pincel também vai cair. Só que ele vai cair quando ele penetra no mercúrio com a mesma velocidade que ele caiu na água? Não. Porque o mercúrio é mais denso e aí o pincel ele vai descer com uma velocidade menor do que ele desce ou desceria na água, certo? Isso ocorre porque a densidade interfere na velocidade desse meio. Então, no meio mais denso, você tem mais partículas, fica mais difícil do objeto se movimentar, e aí você vai ter uma menor velocidade. Menos denso, menos partículas de material, e você tem uma facilidade maior para se movimentar nesse meio. Isso ocorre também com a luz. Então, se a luz passa de um meio menos denso para um mais denso, a sua velocidade também vai diminuir. Então, imagine aqui que você tenha um recipiente com água, tá? E aí a luz de uma lanterna é ligada no ar e depois ela passa para dentro da água. O que vai ocorrer? Esse fenômeno é o que a gente chama de refração da luz. Está ocorrendo a mudança de velocidade da luz. Ah, professor, como é que você sabe que está mudando a velocidade? A água ela é mais densa do que o ar, certo? Como eu dei o exemplo aí do pincel, a luz vai se comportar do mesmo jeito. Então, se a luz ela vem mais rápida no ar, quando ela entra na água, ela vai diminuir a velocidade porque a água é mais densa. Se tivesse um outro recipiente aqui com mercúrio, ao passar da água para o mercúrio, ela sofreria outro desvio e iria diminuir a velocidade mais ainda, porque o mercúrio é mais denso do que a água. E aí, quanto mais denso for o meio, menor a velocidade da luz nesse meio, igual a de um corpo qualquer, certo? E outra coisa que vocês observam aqui que está ocorrendo é a mudança da direção, não tá? Ela veio nesse sentido, quando entrou na água, ela desviou para cá. Então, se não houvesse nenhum desvio, a água ela iria se propagar aqui, ó, nesse sentido. Porém, ela desviou para cá. Houve uma mudança de direção quando ela penetrou na lâmina de água. Então, está ocorrendo duas coisas. Muda a direção e sentido de propagação e muda a velocidade da luz ao entrar nesse meio. Logo, está ocorrendo um fenômeno que a gente chama de refração. Então, aqui está o conceito. O que é refração? A passagem da luz de um meio para o outro, certo? Quando a luz passa de um meio material para um outro meio, ocorrem duas características. A primeira é a mudança da velocidade da luz, devido à densidade do meio, e a segunda é que quando a incidência oblíqua, a direção de propagação também muda. Então, se ele tem um ângulo qualquer formado entre a superfície do meio e o feixe de luz,
vai ocorrer um desvio e uma mudança de ângulo, alterando a direção e o sentido da luz também. Beleza? Todo mundo entendeu o que é refração? Tranquilo? Bom, então quando a luz incide com um ângulo qualquer obliquamente a superfície de separação de dois meios, a refração é acompanhada de uma mudança de direção e de sentido. Então, ocorre desvio. Ó. A luz vem, quando ela atingiu a superfície da água, por exemplo, ela desviou para essa direção e esse sentido. Então, se não sofresse desvio, ela viria aqui, ó, reta, na mesma direção e sentido que a luz via anteriormente. Porém, ocorreu um desvio aqui quando ela entrou na superfície do meio. Isso ocorre devido à refração, tá? Porém, se você incidir a luz perpendicularmente, então se você vier formando um ângulo de 90 graus com a superfície de separação, não vai ocorrer a mudança de direção e de sentido. Então, ela vai penetrar na água e vai manter a direção e o sentido da água. A direção e o sentido de propagação da luz na água. Não vai ocorrer desvio. Então, se incidiu com um ângulo qualquer, ocorre desvio. Se incidir perpendicular, não vai ocorrer desvio. Certo? A refração, normalmente, ela é acompanhada da reflexão. Então, se você liga uma lanterna, por exemplo, apontada para a água, parte da luz penetra na água e outra parte da luz reflete na água. Então, você vai ter dois fenômenos ocorrendo juntos. A reflexão e a refração. A refração vai ser a parte que penetra na água, ou nesse exemplo aqui no vidro, tá? E a reflexão da luz, a que desvia e mantém no próprio meio. Então, aqui ele deu o exemplo do ar com vidro, pode ser do ar com a água, também vai ocorrer do mesmo jeito. A diferença é que o índice de reflexão no vidro é maior. Então, você observa mais nitidamente a reflexão da luz quando você lança o feixe de luz no vidro. Se você lançar na água, você vai ter um índice de reflexão menor. Por isso que ele botou aqui ar e vidro. Mas o fenômeno é o mesmo. Então, o feixe de luz vem, sofre mudança de direção e sentido, penetra no vidro, é refração. O outro que bateu e desviou para o outro lado, mantendo-se no ar, é a reflexão da luz. Certo? Desculpem. Todo mundo entendeu o que é reflexão, o que é refração, gente? Dúvidas sobre refração? Todos entenderam? Certo? Bom, então vamos lá. O que nós observamos, em que nós observamos a refração? Então, por exemplo, na formação de arco-íris. O que é o arco-íris? O arco-íris é a dispersão da luz em cores. Quando é que nós temos o arco-íris, gente? Quando chove e logo depois surge um sol forte, não é isso? Ou quando nós jogamos, temos chuva e sol no mesmo momento, ou então jogamos a água contra os raios solares. Então, o que ocorre na formação do arco-íris? Ocorre exatamente a refração, tá? Então, quando o raio de luz passa pela gotícula de água que está em suspensão no ar, ele sofre uma refração e aí vai mudar a velocidade da luz. E eu disse para vocês que a luz branca ela é composta por 7 frequências de ondas.
de 7 cores fundamentais. É isso? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, nós temos 7 frequências de ondas. Cada frequência de onda, ela tem uma velocidade de propagação da onda também. Então, quando a luz passa pela gota de água, ela sofre refração. Eu acabei de dizer para vocês que a densidade da água é maior do que do ar. Então, se a água é mais densa do que o ar, a velocidade da luz ela vai diminuir ao passar do ar para a água. E quando essa velocidade diminui, a frequência de onda também muda. E aí a luz branca ela começa a dispersar. O fenômeno de dispersão é justamente essa mudança de cor. Então a luz branca ela dispersa em várias cores. E ela começa a dispersar na vermelha, e aí dependendo do índice de umidade que você tem no ar, da quantidade de gotas de água que você tem no ar, você vai dispersar em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, e aí depende da intensidade de raios solares e da intensidade de partículas de água que você tem em suspensão no ar. E aí você pode ter um arco-íris completo, quando você tem a dispersão completa. Nesse caso, você vai ter que ter muita umidade e muita radiação. Então, ocorre geralmente quando você teve uma chuva muito intensa e logo depois surgiu o sol forte. Normalmente, nas regiões litorâneas, você observa a formação do arco-íris completo, porque chove bastante, tem alto índice de umidade e logo depois o sol nasce ou surge com a radiação muito forte. E aí a onda luz branca vai dispersar nas 7 cores. Quando a gente está, por exemplo, aqui em Conquista, é comum a gente observar a formação de arco-íris parcial. Então você não vai ver sempre o arco-íris completo aqui em Conquista. É bem difícil você ver completo. Por quê? Porque a umidade, o índice de umidade não é tão grande assim. E quando você tem um índice de umidade muito grande, logo depois surge o Sol com a radiação mais fraca e aí, consequentemente, vai dispersar em frequências de ondas, não todas as frequências de ondas, vai ser um número menor de dispersão. E aí você vai ver o arco-íris formado com a cor vermelha, laranja, amarela, verde, ou indo até o azul normalmente. Tá certo? Porque depende do índice de refração, que é o que a gente vai ver na sequência, da densidade e da quantidade de radiação. Todo mundo entendeu como é que se forma o arco-íris? Dúvidas? Bom, outro fenômeno relacionado com a refração é a miragem, tá? Então, de vez em quando vocês estão viajando e aí vocês observam a estrada na frente do carro num dia muito quente e aí no dia ensolarado você vê naquela estrada algo que fica semelhante a uma poça de água. E aí o carro vai aproximando, aproximando. Quando você passa pela região, você observa que o asfalto estava seco. E por que que você viu essa miragem? Por que que você enxergou uma poça de água no asfalto? Justamente por causa da refração da luz. Lá ocorre por causa da diferença de temperatura entre o ar quente e o ar frio. Então o asfalto num dia ensolarado ele é aquecido, o ar que fica em cima do asfalto ele está quente, então ele tem uma densidade diferente do ar frio, e a luz do sol, ao passar do ar frio para o ar quente, ela sofre também uma refração. E as ondas se distorcem e você vai ter a impressão que é uma poça de água devido à refração. Quando você chega, você percebe que não tinha água, que era só uma ilusão de ótica devido à refração da luz. Certo? Outra característica também interessante, que eu botei essa imagem aqui no início para vocês, para comentar sobre isso, é o pôr do sol, tá? Quando nós estamos vendo o sol aqui se pondo no horizonte, na realidade o sol já se pôs, tá? A gente está vendo apenas a imagem do sol aqui em cima. Por que que a gente está vendo apenas a imagem do sol? Porque o sol
ele manda a radiação no vácuo, onde teoricamente não temos substância nenhuma. E a densidade do vácuo ela é diferente da atmosfera. Na atmosfera nós temos uma mistura de gases. E cada gás tem uma massa específica e essa massa gera uma densidade. Então a luz ao penetrar na atmosfera, a luz do Sol ao penetrar na atmosfera, ela sofre refração também, ó. É como se ela viesse do vácuo e entrasse na atmosfera. Essa linha vermelha fosse a atmosfera. Então, ela sofre uma mudança de direção e sentido. E aí, o que vai acontecer? Se você está aqui na Terra, imagine que você estivesse aqui, ó. Você fosse o observador aqui. Quando você olhasse, o Sol está aqui. O Sol seria a luz, a fonte de luz. O senhor tá verde. Quando... Ficou verde? Só um minutinho aí que vai voltar. Espera aí. Voltou? Voltou agora? Sim. Beleza. Então, veja só. Quando você observar o Sol, tá? Imagine que você estivesse aqui, ó. Você fosse o observador aqui. O Sol está aqui, ó. Onde é a fonte de luz. O Sol manda a luz pelo vácuo e aí ela penetra na atmosfera. Imagine que a linha vermelha correspondesse ao limite da atmosfera, tá? Então, o limite da atmosfera é o solzinho aqui. Onde é que você vai ver o Sol? Então, se você está recebendo raio aqui, você vai ver o Sol aqui, ó. Então, o Sol ele estaria aqui. A imagem do Sol, na realidade, estaria aqui. Observe que eu desenho bem, né? Estão percebendo aí que eu desenho bem pra caramba. Então, Parece uma pulga. Rapaz, eu vou te falar, nunca vi nada pior do que escrever com esse mouse aqui. O Sol vai estar aqui, a luz dele vem, entra na atmosfera e sofre refração. Você que está aqui na Terra observando o Sol, você vai ver a imagem do Sol na direção do raio que você enxergou. Então você vai ver o Sol aqui, ó. A imagem do Sol vai estar aqui, quando na realidade o Sol vai estar aqui, o objeto vai estar aqui. Então você vai ver o Sol acima de onde ele realmente está, por causa da refração da luz, certo? Então você olha o Sol se pondo, na realidade ele já se pôs. Você está vendo a imagem dele se pondo no horizonte por causa da refração da luz. Beleza? Todo mundo conseguiu entender? Ficou claro aí, gente? Sim. Beleza, nenhuma dúvida. Então, a refração, ela ocorre com a luz e gera vários fenômenos. Nós temos vários fenômenos relacionados com a refração da luz. Tá? Quando você coloca uma caneta, por exemplo, dentro de um copo de água, você observa lateralmente que tem a impressão que o lápis está quebrado, ou que a caneta está quebrada. Por quê? A imagem ela muda a direção e o sentido por causa da refração da luz na água. A mesma coisa se você chegar num aquário e tentar pegar um peixe. Bota a mão e tenta pegar um peixe. Você vai passar a mão acima do peixe, acima de onde o peixe realmente está. Porque você está vendo a imagem do peixe mais alta do que ele está por causa da refração da luz. Certo? E, então, esses são fenômenos relacionados com a refração da luz. E isso ocorre por quê? Isso ocorre por causa do nosso índice de refração. O que é isso? Índice de refração ele está relacionado a uma característica de densidade do meio. Quanto mais denso for o meio, maior vai ser o índice de refração, o índice de desvio da luz nesse meio. Claro, se a luz muda de direção e sentido, porque ela muda de velocidade, quanto maior for a densidade do meio,
maior vai ser a mudança de velocidade que ela provoca. E maior vai ser o desvio que ela provoca. Então, isso a gente determinou que seria o índice de refração. Então, o índice de refração está relacionado com características de densidade do meio. Todo meio tem um índice de refração. O meio de refração do ar ou do vácuo, que a gente vai considerar para efeito didático, é 1. Os demais meios apresentam índices de refração diferentes, tá certo? Como é que você vai calcular o índice de refração? O índice de refração vai ser dado por N, que está aqui na fórmula. N é igual a C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo, que todos têm que saber de cor, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. E V é exatamente a velocidade da luz no meio. Então, se você tem a luz passando no ar ou no vácuo e penetrando num aquário, quando a luz passa para a água, a velocidade dela vai diminuir. Deixa de ser 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade que a gente considera no ar, C, e passa a ser um valor menor, V qualquer. Então, se você pegar C e dividir por V, você vai encontrar N, que é o nosso índice de refração do meio. Ah, quero calcular o índice de refração da água. Pego a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava, divido pela velocidade da luz na água, tá? E aí eu vou ter o índice de refração da água, certo? Quero calcular o índice de refração do vidro. Pego a velocidade da luz no ar, que é 3 vezes 10 à oitava, divido pela velocidade da luz no vidro. Eu vou saber qual é o índice de refração da luz no vidro. Entenderam? Então, N é igual a C sobre V. Índice de refração da luz vai ser igual à velocidade da luz no vácuo ou no ar, que é 3 vezes 10 oitavas C, dividido pela velocidade da luz no meio, que você vai determinar, vai ser medido ou vai ser dado na questão. Aí depende, tá? Quando você pegar o índice de refração, dividir C sobre V, C não está em metros por segundo e V também não está em metros por segundo. Então, qual vai ser a unidade do índice de refração? Índice de refração não tem unidade. Ele é adimensional, porque você está dividindo metro por segundo por metro por segundo. Então, quando eu digo para vocês que o índice de refração do ar é 1, 1 o quê? Nada, não tem unidade, é só 1, certo? Índice de refração da água, 1,33. 1,33 o quê? Nada, só o número. 1,33 sem unidade. O do vidro, 1,5 aproximadamente. É 1,5 sem unidade, porque índice de refração é adimensional. Beleza? Todo mundo entendeu? Outra coisa, não existe índice de refração menor do que 1, né? Por que não? Porque a velocidade da luz é maior no vácuo ou no ar, 3 vezes 10 oitavos. Qualquer outro meio é mais denso do que esses meios. Então, a água é mais densa do que o ar, o vidro é mais denso do que o ar, qualquer outro meio vai ser mais denso do que o ar. Consequentemente, a velocidade V, a velocidade da luz no meio, vai ser sempre menor do que C, certo? Então, não existe índice de refração menor do que 1. O índice de refração no ar vale 1. O índice de refração na água é 1,33. O índice de refração no vidro, 1,5. Consequentemente, as velocidades. Você vai calcular jogando na mesma fórmula, tá? Aí você considera aqui a do ar e do vácuo aproximadamente iguais. Então, as velocidades também serão aproximadamente as mesmas. Se você pegar o índice de refração da água, 1,33, qual vai ser a velocidade da luz na água? Divido 1 por 1,33, você vai achar 2,25 vezes 10 à oitava metros por segundo. Certo? E se você pegar aqui, por exemplo, do vidro, você vai pegar e dividir aqui a velocidade da luz no 3 vezes 10 oitava dividido por 1,5, vai dar 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Então é só você jogar na fórmula e inverter que você acha a velocidade, tá?
Claro que aqui não é a fórmula, aqui é só a relação, tá? É inversamente proporcional. Você apagou aí? Só um minutinho. Voltou? Voltou a imagem aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, aqui é uma relação, tá? A fórmula é essa aqui. C sobre V. Aqui ele só está relacionando que N é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior o índice de refração, ó, menor vai ser a velocidade. Ó. O índice de refração era 1, a velocidade era 3 vezes 10 oitavos. 1,33, 2,25. Aumentou para 1,5 diminuiu para 2 vezes 10 oitavos. Então, aqui só está mostrando que a relação é inversa. Tá? Mas para calcular, você vai jogar na fórmula. N é igual a C sobre V. Então, se o índice de refração da água é 1,3, como é que eu vou calcular? C sobre V. Pego 3 vezes 10 oitava, divido por 2,25 vezes 10 oitava, vai dar 1,33. Certo? Todo mundo entendeu aí o raciocínio? Alguma dúvida? Bom. Então, por que vai ocorrer o desvio da luz? Quando ele passa do meio menos refringente para mais refringente. Refringente tem a ver com densidade, tá? Índice de refração ou índice de refringência. Se eu digo para vocês que o meio é menos refringente, significa dizer que ele tem um menor índice de refração ou ele é menos denso. Se eu falo que ele é mais refringente, é porque ele tem um maior índice de refringência, índice de refração, e ele é mais denso. Tá bom? Então, a parte da onda luminosa entra no meio mais denso, mais refringente, passando a ter uma velocidade menor, enquanto que a outra parte da onda luminosa continua no meio menos refringente, com uma velocidade maior. Então, essa mudança de velocidade vai provocar exatamente o desvio do raio de luz. Então, quando você muda a velocidade, você altera o ângulo aqui de incidência, tá? Como na refração, eu vou mostrar para vocês depois que existe um ângulo de incidência e um ângulo de refração. A velocidade da luz, ela é diretamente proporcional ao ângulo de refração. Se passa para um meio mais denso, a velocidade diminui, o ângulo tem que diminuir. E aí você, obviamente, vai ter que ter uma aproximação da reta normal. Então, você tem aqui, ó, raio incidente. Depois que penetrou na água, esse raio já não é mais incidente, ele é o raio refratado. Lembra lá que eu tinha raio incidente, reta normal e raio refletido? Aqui eu tenho raio incidente, reta normal e raio refratado. Então, a reta normal, novamente, vai ser perpendicular ao índice, aonde o raio incidiu, e aí eu tenho perpendicular a ele, eu tenho a reta normal. E aqui eu tenho o raio refratado. Então, esse raio aqui é o raio incidente. Essa é a reta normal que eu tracei, imaginária. E esse aqui é o raio refratado, certo? Aqui eu tenho um ângulo de incidência, θi. E aqui eu vou ter o ângulo de refração, ou ângulo refratado, θr. Certo? Observe que esse ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência, porque ele está passando para um meio mais denso, certo? Se passa para o meio mais denso, a velocidade diminui. E a velocidade ela vai ser diretamente proporcional, sempre diretamente proporcional ao ângulo de refração. Tá? Então, A se vez, o professor. ângulo diminuiu... Tá, só um minutinho. Se o ângulo diminuiu, é porque a velocidade também diminuiu. Voltou aí? Ou não?
Voltou. Beleza. Então, do mesmo jeito que a gente viu na reflexão, nós temos aqui, ó, raio incidente, a reta normal e o raio refratado. Ângulo de incidência e ângulo de reflexão. E ângulo de refração, desculpe. Lá na reflexão, o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Aqui na refração, o ângulo muda. O ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração. Sempre, porque mudou a densidade, muda a velocidade e a velocidade é proporcional ao ângulo. Certo? Todo mundo entendeu isso aí na refração, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Bom, então só um minutinho. Eu vou registrar aqui a frequência de vocês. Por hoje o que eu tinha para passar para vocês era isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada com essa aula de hoje, ou qualquer outra coisa, quiser aproveitar esse tempinho para perguntar, fique à vontade, que eu estou registrando aqui a frequência de vocês. Dúvidas nenhuma? Todo mundo entendeu tudo? E com relação à lista lá, Até agora tudo para entender normal, professor. beleza. Com relação à lista, quem não fez ainda dá tempo de fazer, tá bom? Terminem lá a Só falta listinha de entregar. óptica e manda, posta lá que amanhã a gente vai usar a aula de amanhã para corrigi-la, tá bom? Deixa eu só terminar aqui de fotografar aqui a tela de vocês com a presença. E aí a gente vai encerrar. O celular tem tanta foto dessas frequências de vocês que o bicho já não tá mais nem cabendo mais. Tem que limpar aqui a memória dele. Já tá lerdo. Meus queridos, então, por hoje é só. Amanhã a gente vai fazer a correção daquela listinha, tá bom? E façam qualquer dúvida, vocês aproveitem amanhã para a gente esclarecer as dúvidas para vocês, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Bom dia, bom restante de aulas aí para vocês. Valeu? Valeu, Carlão. Um abraço, Valeu, galera. Até tchau, amanhã. Carlos. Tchau, tchau. Não esqueça de Valeu, responder lá, Carlão. viu? Valeu, Valeu. tchau, tchau. Um abraço. Bom dia para vocês.